Durante a gravidez, a expectativa da chegada de uma criança é um momento muito especial na vida de qualquer casal. Embora os pais até se preocupem com a possibilidade do bebê nascer com alguma malformação, em geral, o filho esperado e imaginado é sempre saudável e perfeito. No entanto, se a criança que nasce é muito diferente do bebê idealizado, tem alguma deficiência, o pai e a mãe, na maior parte dos casos, se desestruturam, ficam desorientados, sentem tristeza, raiva, culpa e podem até rejeitar o filho. Conflitos surgem e alguns casais se separam. No programa de hoje, vamos discutir esse assunto, um tema pouco abordado pelos meios de comunicação, porque os pais que vivem esse drama, por medo de não serem entendidos, se escondem. Como lidar com os sentimentos negativos em relação ao filho com deficiência? A quem recorrer e qual caminho seguir? Ouvimos histórias de mães, opiniões de médicos, psicólogos e outros profissionais da saúde para trazer todas as respostas para você. A reportagem da querida amiga e jornalista Carla Lopes. Eu descobri que o Kendi tinha síndrome de Down quando eu estava grávida ainda e fiz o meu primeiro morfológico. Foi verificado nesse exame que ele tinha uma alteração no coração. Ele tinha também uma alteração no osso do nariz, mas como eu sou de origem oriental, então que isso era normal. Novos exames confirmaram que Adriana Takano começava a desconfiar. O bebê tão desejado tinha síndrome de Down. Quando o médico deu o diagnóstico, saí assim da clínica e assim eu já desabei, né? Eu sabia que ele tinha síndrome de Down. Chorei muito. Eu, meu marido, né? A gente chorou muito. O casal chorou muito porque teve o sonho do filho desejado interrompido. Explica a psicóloga Regina Sala. Pais sempre projetam nos filhos grandes sonhos, né? E nós, mulheres, estamos preparados para lidar com uma criança tida como normal, uma criança sadia, né? Diante do comunicado de uma deficiência, eu vou ter que lidar com o desconhecido. E vem aí toda a frustração diante dos meus sonhos, das minhas expectativas. Embora tenha ficado muito triste e frustrada, a Adriana foi preparada para receber a notícia. Os médicos revelaram que o filho dela tinha síndrome de Down aos poucos, bem diferente de grande parte das mulheres que geram um filho com deficiência. Nesses casos, com frequência, os médicos comunicam a notícia de uma só vez, sem se preocupar se a mãe está pronta para ouvir o diagnóstico do bebê. Você vai conhecer agora relatos, histórias reais de mulheres que preferem não se identificar com receio de não serem compreendidas. Foi logo após o parto. Antes de ver a minha filha pela primeira vez, a médica me cutucou e disse: "Você sabe, né, o probleminha da sua filha?" Respondi já em pânico: "Que problema?" "Ela tem síndrome de Down." Nesse momento, eu estava sozinha. O meu marido havia saído. O susto foi tão grande que os equipamentos do hospital começaram a apitar e eu fui dopada. Minha filha, Natália, nasceu com cardiopatia. Dias depois, na UTI neonatal, reconheci a voz da médica que me deu a notícia. Fiquei ouvindo aquela voz por meses. Ela tem síndrome de Down, dentro da minha cabeça. A falta de conhecimento dos médicos sobre como dar a notícia às mães atinge a maior parte dos profissionais, diz a doutora Karina Okajima. A maioria não está preparada. Falta uma questão de sensibilização, empatia, se pôr no lugar do paciente ao receber a notícia, né? A doutora Karina acha que os médicos deveriam aprender a lidar com as próprias emoções ainda na faculdade. Deveria ter uma carga de psicologia, até um apoio, eu acho, emocional dos alunos para conseguir trabalhar essas emoções. Porque quando a gente faz a faculdade de medicina, a gente também é jovem, entendeu? A gente também não tem essa maturidade nem essa vivência. São sentimentos muito maduros, eu acho.
Foi durante a gravidez. Quando levei os exames e o ultrassom para o meu obstetra, ao invés de me confortar, ele me disse que eu não tinha nada que ter engravidado, que meus óvulos eram velhos e que ninguém merece ter um filho com síndrome de Down. Me disse ainda que quando ele sabe que algum bebê vai nascer com Down, ele já reza para que nem sobreviva. Essa foi a pior decepção que eu tive durante toda a minha gestação. Eu estava grávida. Fui ao médico geneticista com o meu marido para que ele desse os resultados de exames. O médico disse: infelizmente deu um probleminha. Acusou síndrome de Down. A partir daí, não me lembro de ter conseguido ouvir mais nenhuma palavra, a não ser quando ele finalizou: "Tamo junto." Fiquei chocada. Chegando na primeira consulta com o meu obstetra, depois da notícia, ele me aconselhou a realizar a interrupção da gravidez, a fazer aborto. Ele falou: "É um fardo muito grande para você carregar ainda tão jovem." Eu conheço algumas pessoas que fazem isso. Você, como uma profissional dessa área, como médica, como é que recebe um comportamento desse de um colega de trabalho? Eu acho que a sugestão não cabe a nós. Não é uma conduta que eu tenho aqui no meu consultório, mas eu não critico as pessoas, porque, principalmente os pacientes, eu não critico, porque isso é uma coisa, eu acho que é uma opção do paciente. Eu acho que desistir de uma criança deficiente é desistir de si mesma, né? A gente tem alguns casos raros de suicídio. Mulheres que se suicidam. Superar o problema. Especialmente quando as crianças são muito prejudicadas, né? Então, ela não vê a possibilidade, ela sente quase que um esvaziamento na sua, naquilo que a gente chama tanto de instinto materno. Não sou capaz. Aborto e suicídio são situações que jamais passaram pela cabeça da Adriana. Mas depois do difícil momento da descoberta da síndrome de Down do filho, a etapa seguinte não foi menos dolorosa. Por que comigo? E depois apareceu também uma culpa, né? Por que será que eu fiz alguma coisa de errado para ter acontecido comigo? Ela entrou em depressão, como tantas outras mães que vivem experiências semelhantes. Para resolver o problema, era preciso enfrentar o luto. O luto é realmente você desconstruir o sonho, né? O ideal da criança normal. É exatamente o momento onde eu tenho que abandonar as minhas expectativas e olhar para esse serzinho e ver o que ele pode, o que eu posso fazer com ele diante das necessidades dele. Quando a mãe não encontra forças para superar o luto, é preciso pedir ajuda. Minha mãe me apoia muito, me apoiou muito, né? Então, ela sempre esteve perto de mim, sempre me aconselhando e fazendo com que a gente não ficasse para baixo, né? E depois eu tive uma rede de apoio, conheci a Mônica, né, que me acolheu. A Mônica recebeu a Adriana no Instituto Empatiai, em São Paulo. O Instituto acolhe famílias que têm bebê com deficiência. O nosso acolhimento, a gente fala que ele é totalmente diferente, porque o foco do nosso acolhimento é a mãe, não é o bebê que nasceu com síndrome de Down. Então a gente pergunta: como você está? É a primeira pergunta. E às vezes essa mãe assusta, porque ninguém pergunta para ela como ela está. Vão sempre perguntar como é que está o seu bebê, né? Quando ela se sente em primeiro lugar, ela se sente importante, ela se sente cuidada. Às vezes eu não consigo me segurar, eu choro com ela, eu abraço, a gente chora junto. E depois de toda essa catarse, depois que ela falou, eu escolho uma voluntária que vai acolhê-la e vai caminhar com essa mãe por até 1 ano.
A Mônica me faz um resumo dessa mãe, quais são as principais dificuldades, e normalmente ela escolhe a mãe para acolher que tem mais afinidade com aquilo, com o caso. É alguém que descobriu na gestação, então vou mandar para a Cibele. É alguém que tem uma religião parecida com a da Cibele, para tentar criar esse vínculo. Cibele é uma das 40 voluntárias do Instituto que acolhe as mães. Todas as voluntárias também têm filhos com Down ou autismo, já aprenderam a lidar com a deficiência do próprio bebê e passaram por um treinamento para ajudar as novas mães que necessitam de auxílio. A Cibele, por exemplo, tem um filho com síndrome de Down. Martim tem 4 anos. O que é isso aqui? Não, qual é? É o número... Hein? 5. 5, muito bem. E isso aqui? Letra A, muito bem. E aqui, o que é? Muito bem, parabéns! E por que esse encontro ele é importante? Quando eu coloco essas duas mulheres em contato, eu começo a desenvolver um senso de pertencimento. Isso é muito importante. De identificação. E de identificação. O bom é que ela confia. Então ela desabafa, ela chora e eu percebo que no final das conversas ela sempre fica melhor. Além das conversas frequentes entre a voluntária e a mãe, há encontros entre as famílias acolhidas, uma troca de experiência importante que estabelece vínculos de amizade e cria uma grande rede de apoio. Quando eu percebo que a tempestade passou e que aquela mulher está vivendo uma primavera linda, é a maior alegria da minha vida. Você sentir que uma pessoa saiu de uma tristeza profunda e enxergou naquilo uma felicidade, transformou aquilo numa felicidade, isso para mim é bem gratificante. Olha, o acolhimento foi muito, muito importante para mim, para me dar tranquilidade, né? E assim, saber que não era só eu que estava passando por aquilo, né? Que existiam outras mães, outras famílias que estavam passando pelo mesmo momento e já passaram, né? E que mostraram assim para mim que era uma fase, que tudo ia ficar muito bem, né? No futuro, futuro breve. E ficou muito bem. Repare na Adriana e no Kendi juntos. E hoje, tendo passado por tudo que você passou, quando você olha para esse momento tão difícil que você viveu, o que passa pela tua cabeça? Qual foi o aprendizado que você teve, Adriana? Que assim, eu não tive culpa de nada, né? Que na verdade assim, o Kendi ele veio para mim como um presente e como agora assim um aprendizado constante. Hoje ele tem 4 anos, ainda não fala, né? Mas eu sei que ele vai falar. Então assim, tudo ao seu tempo, vai ser no momento dele. E o sentimento pelo teu filho hoje, pelo Kendi? É só amor. Eu falo até assim para as minhas amigas, né, que teria de novo uma criança com síndrome de Down, que assim não tem nada de errado ou de ruim nisso, né? É uma criança que só me traz alegria. Ai, vou parar aqui, nossa senhora, só emoção.